Boa noite a todos. É com muita alegria e sobre as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. As nossas palestras são inspiradas no livro Fonte Viva e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 13, cujo título é Ergamo-nos, e que está em Lucas, capítulo 13, versículo 18. Lembramos que as nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. Informamos também que logo abaixo do cartaz da palestra há o campo onde você deve inserir os comentários sobre a palestra. Se gostou, se não gostou, dar a sua opinião, porque isso é muito importante para nós e dá para que a gente possa atender melhor as solicitações que nos forem feitas. É um campo aberto para sugestões e para opiniões, que assim nós vamos saber, né, como que está a recepção desse nosso trabalho, tá bom? E está ali, ó, tá até o Naron colocou ali direitinho, para que vocês possam, assim, localizar direitinho e colocar o comentário ali na mãozinha, pode colocar se gostou, se não gostou, né? E também fazer o comentário. Isso é muito importante para nós, tá bom? Então, para falar sobre o tema de hoje, Ergamo-nos, é com renovada alegria que convidamos agora o nosso amigo Rangel Xavier, que é palestrante espírita e colaborador aqui do nosso Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Rangel. Obrigado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Oi. Boa noite, pessoal. Gostaria de mais uma vez, agradecer a presença de vocês, nessa quinta-feira, agradecer também, o convite da casa, a espiritualidade dessa casa, os mentores dessa casa, que mais uma vez confiaram a mim nessa partilha com vocês, lembrando que aqui é uma partilha, onde todos nós podemos compartilhar nosso conhecimento, certo? Nosso texto de hoje começa com um versículo de uma parábola muito famosa, Parábola do filho pródigo. Muitas vezes nós ouvimos essa parábola, mas nós nem nos ligamos o que significa a palavra pródigo. E pródigo é aquela pessoa que dissipa seus bens, que esbanja, aquela pessoa que gasta muito, aquela que tem a característica de ser um gastador. E cabe a nós pensarmos o quê? Como nós estamos gastando nossas oportunidades, as nossas vivências, as nossas experiências nessa encarnação, que nós temos a oportunidade nessa vida. Eu poderia simplesmente vir aqui à frente, colocar o texto ali mais uma vez e pedir para todo mundo ficar só parado olhando, porque o texto de por si só ele já é maravilhoso. O texto ele é como se fosse uma receita para a nossa boa vivência. Uma receita para a nossa evolução, uma receita para o nosso soerguimento. Mas, nós somos convidados a partilhar o conhecimento, como eu disse com vocês. Então, nessa noite a gente vai estudar um pouquinho sobre o Ergamo-nos, que Emmanuel traz para a gente. Pessoal, quando lá no início do texto fala que nós precisamos voltar aos braços do Pai, fala-se ali que o ser que estava ali na parábola, o indivíduo da parábola, ele levantou-se intimamente. Daí nós já percebemos o quê? Que não é um levantar físico. Não é eu simplesmente levantar, lógico que a gente vai trabalhar um pouquinho também essa questão física, motora, mas a gente tem que pensar o quê? O que é o levantar intimamente? Esse levantar, erguer-se intimamente, ele demanda o quê? Demanda atitude, demanda ação e principalmente demanda vontade. A vontade verdadeira de uma reforma íntima completa. A vontade de realmente mudar. A vontade de ser uma pessoa melhor a cada dia, para si mesmo e para os outros. A nossa encarnação, a gente não vive ela sozinho. Se a gente fosse viver ela sozinho, estava cada um no mundo e pronto. A gente ia ficar ali sozinho. Então, nós sempre estamos em conjunto.
nós então temos que relacionar bem com nós mesmos, relacionar bem com os outros, evoluir-nos e fazer evoluir também. E é justamente esse convite que o filho pródigo vem nos trazer. É levantar-se intimamente e buscar o Pai. Da mesma forma, levantar-se motoramente, nem sei se essa palavra existe, e buscar o Pai, né, que nós vamos refletir durante esse estudo. O levantar-se, então, pessoal, ele, como eu disse, ele demanda movimento, ação. E esse movimento, essa ação, como eu disse, ele precisa ser uma ação bem decidida. E nós temos que ter em mente que quando eu me movimento, eu tenho um porquê, eu tenho um motivo, e esse motivo sempre está ligado com a minha essência. E nós temos que buscar sempre o quê? Qual que é a minha essência nessa encarnação? O que eu vim aqui, né? O que está lá no meu plano reencarnatório, que eu preciso fazer para cumprir esse plano e realmente evoluir e chegar aos braços do Pai, como diz o texto. E a gente nunca vamos progredir sozinho e parado, principalmente. O progresso, ele demanda ação, movimento. Como eu disse, levantar-se fisicamente e levantar-se intimamente. Por que eu falo levantar-se fisicamente? Porque muitas vezes nós estamos parados em locais, na nossa vida, seja na vida profissional, seja na vida espiritual, seja na vida familiar, seja na vida social, e esses locais não condizem com o nosso progresso. Então nós também precisamos levantar fisicamente e sair dali. Nós precisamos mudar de local, nós precisamos mudar de ambiente. Para quê? Para que o nosso íntimo também se desperte, o nosso íntimo também se renove. E toda forma de progresso, se a gente for pensar direitinho, ela exige uma forma de trabalho. E esse trabalho, ele é pessoal e social. E lá no Livro dos Espíritos fala muito sobre a lei do trabalho. Que nós precisamos ter o trabalho, seja o trabalho no âmbito profissional, mas também no âmbito pessoal. E o trabalho, ele é essencial em nossa vida, porque através do trabalho nós transformamos as coisas, materialmente. E através do trabalho íntimo e social nós transformamos também o nosso espírito. Quando a gente abre o coração, abre os olhos da mente e olha para dentro de si, nós estamos transformando e trabalhando o nosso espírito. É como se fosse um diamante que nós estamos ali tendo o trabalho de lapidar para que esse diamante apareça, para que esse diamante mostre realmente o seu valor, porque o diamante, enquanto pedra bruta, ele é simplesmente uma pedra. Nós estamos aqui hoje parados, nós somos simplesmente mais um ser humano, dentre 8 bilhões que tem aí no mundo. E como que nós estamos nos lapidando? Qual que é o trabalho, o movimento, a ação, a decisão que nós estamos tomando para sermos lapidados? Fica aí a reflexão para cada um de nós. Para a gente também, a gente tem que ter em mente o quê? Que nós estamos em um mundo material. Nós hoje somos espíritos encarnados em um corpo material. E nós precisamos dos bens materiais para a nossa evolução. Cabe a nós o quê? Saber fazer bom uso dos bens materiais que nós temos. Porque se a gente for pensar, vamos pegar aí o progresso humano, desde quando estava lá o Homo sapiens, até os dias de hoje, olha o quanto que o mundo material evoluiu. E ele evoluiu para quê? Para muitas vezes fazer com que a nossa evolução espiritual também chegasse. Quando a gente transforma o mundo onde a gente vive, a gente transforma o nosso ser também, a gente transforma o nosso espírito. E há um ditado que sempre fala que o trabalho dignifica o homem. E não é somente o trabalho, como eu disse, material. Não é simplesmente você ali exercer sua atividade profissional, independente da profissão que você tenha, mas o verdadeiro trabalho que dignifica o homem é o trabalho de transformação do seu espírito. É o trabalho onde nós vamos
né, como eu disse, olhar para nós mesmos, reconhecer as necessidades que nós temos que passar, as provas e expiações a quais nós nos submetemos, né, no nosso plano encarnatório. Quando a gente assinou, a gente até brinca, né, assinou o contrato do plano encarnatório, nós nos colocamos à disposição para passar por esse trabalho, para a nossa dignificação. E se a gente pensar pelo lado espírita, esse ditado, o trabalho dignifica o homem, ele faz todo sentido. Como eu disse, não só o trabalho das coisas materiais, mas principalmente o trabalho interno. Porque o que a gente vai levar para o outro lado é aquilo que a gente construiu dentro de nós mesmos. Nós estamos cansados de saber que o mundo material ele vai ficar. O pessoal até brinca, caixão não tem gaveta. Mas o nosso espírito tem bagagem. Uma gaveta é pequena, uma bagagem, a gente escolhe o tamanho. Qual que é o tamanho da bagagem que nós estamos querendo carregar daqui? O que nós estamos construindo, nós estamos mudando, nós estamos evoluindo para levar para o outro lado. Esse texto, se nós pegarmos, igual dessa vez eu peguei linha por linha, vou destrinchar com vocês aqui. Por quê? Porque ele é uma receita pronta para a nossa evolução. É simplesmente a gente interiorizar o que o texto diz e colocar em prática. São coisas difíceis? Não. Nós vamos perceber aqui ao longo da explanação. Uma das primeiras dicas que o texto dá para a gente, ele fala que nós precisamos sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora. E se a gente for pegar aí, palavrinha por palavra, vamos focar aí na ociosidade. Olha para vocês verem como que está o nosso mundo hoje, Se a gente for parar aí, a gente está parado para pensar, nós estamos, às vezes, totalmente ociosos, sem perceber. Nós trabalhamos ali no trabalho material o dia todo, chegamos em casa, tomamos um banho, alimentamos e vamos descansar, por exemplo. O que a gente faz? Pega o celular, vai ver vídeo, às vezes que não vai acrescentar em nada na nossa vida. Às vezes a gente vai se isolar ali com o telefone, em vez de procurar algo que realmente vai dignificar o nosso espírito. Nós estamos ali ociosos, improdutivos, parados, e o nosso espírito também está parado. Hoje em dia a tecnologia ela vem para nos ajudar, ela não vem para nos aprisionar. Nós temos hoje na nossa mão um conteúdo tão vasto, mas tão vasto de conhecimento e que pode acrescentar na nossa evolução, e nós às vezes desperdiçamos o nosso tempo com bobagens, com coisas que não vão nos acrescentar, com aquela influencer que é endeusada por muitos e que não faz nada para dignificar a nossa vida. Por aquela pessoa que está ali nas mídias todo dia postando vídeo de dancinha, vídeo fazendo coisas supérfluas, e a gente ali também totalmente supérfluo, de estar na superfície mesmo, em vez de procurar um nado mais fundo. Procurar nos aprofundar na doutrina espírita, no bem, na prática da caridade. Nós estamos deixando a nossa vivência cristã de lado, estamos ociosos, estamos parados. E como nós podemos transformar essa ociosidade em ação regeneradora, como diz o texto? Às vezes uma visita. E não estou falando nem visita de enfermos, que às vezes a gente acha que a gente tem que visitar só enfermo, Quantos de nós aqui moramos às vezes em locais que você nem conhece seu vizinho mais? E às vezes nós trabalhamos numa empresa com uma pessoa ali, 10, 20 anos, na mesma sala, nós mal sabemos o nome, e a gente nunca parou para olhar e falar: nossa, fulano, hoje você está um pouquinho triste, o que está acontecendo? Posso ajudar de alguma forma? Você quer conversar? E a gente está deixando isso passar, nós estamos deixando de praticar a ação regeneradora com coisas simples. E quando eu falo visita, a gente visita de várias formas. Visitamos enfermos, visitamos parentes, visitamos vizinhos, visitamos amigos. Quantas amizades hoje, que se a gente for parar para pensar, tem algum amigo de infância? A maioria das pessoas não tem. Por quê? Porque a ociosidade, o supérfluo, acabou com aquela amizade.
Você sabe que se você chegar na casa dessa pessoa, você vai poder contar com ela. Mas você realmente está interessado se aquela pessoa está bem, né? Ela está interessada se você está bem, né? Como você está transformando a sua vida em ação regeneradora. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, mas nós temos vários, que nós podemos citar aqui, que nós podemos colocar em prática de forma simples no nosso dia a dia, que não vai às vezes nos tomar nem um pouquinho de tempo. E visita não precisa ser uma visita física. Você pegar o telefone e ligar para um parente, uma amizade, né, um vizinho, 5 minutinhos ali já vai mudar, transformar completamente a sua vida e a vida daquela pessoa que você demonstrou interesse. Você fez ela se sentir importante e você também se sentir importante para ela, né, quando a amizade é recíproca. Outra frase que traz para a gente o texto fala que nós precisamos erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Eu não sei se vocês lembram, né, o que é inércia, mas vou lembrar vocês, lá nas aulas de física, quando se falava em inércia, né, inércia é quando você acompanha involuntariamente o movimento. Vou dar um exemplo prático para vocês. Vocês estão num veículo, né, às vezes está no carro, está no ônibus, e o carro está ali em movimento. Está na rodovia, né, está na rua, o ônibus está ali e você está lá parado. De repente, o motorista breca, freia ali de forma brusca. Qual que é o nosso movimento? A gente está parado. De repente, você dá aquele solavanco para frente. Isso é inércia. Você está ali acomodado, parado, só acompanhando o fluxo, e alguma coisa vem e te bota em movimento mais uma vez. Então nós temos que sair desse fluxo, né, onde nós nos acomodamos. Ah não, estou no meu serviço, estou lá, estou tranquilo, estou ganhando bem, estou feliz, ou não estou feliz, mas às vezes não está me ajudando a ser uma pessoa melhor, não está me fazendo uma pessoa feliz. Né? Às vezes está num lugar, numa casa que te traz muitas lembranças ruins e você está ali parado só acompanhando o fluxo, as energias que estão ali, sendo que tem uma vasta gama de energias te esperando, às vezes num lugar melhor. Então, quando fala que nós precisamos sair da inércia, é justamente isso, sair daquilo que nos acomoda, daquilo que nos faz parecer que nós estamos em movimento, mas nós não estamos. Nós estamos parados, estagnados e sem fazer nada. E a gente pode perceber também, né, a dualidade entre o frio e o calor. Sair do frio da inércia e ir para o calor do movimento reconstrutivo. Né, pensem para vocês verem. Quando nós estamos no inverno, né, temperaturas frias, a gente tem a tendência de ficar mais encolhido, né, de querer ficar mais acomodado, de querer ficar só em casa, né, e vem as lamentações, ah, meu pé não esquenta, ah, mas se eu sair eu não vou conseguir ficar lá fora, né, ou seja, a gente se encolhe, se fecha, né, fica ali recolhido, e no calor já é diferente, né, nós saímos mais. Nossa, às vezes não é só para sair de dentro de casa, aqui em casa está muito calor, vou lá na rua, vou sentar um pouquinho lá na rua. Ou seja, nós já nos colocamos em movimento, nós já nos movimentamos, já praticamos ações. Ou seja, nós nos erguemos e temos uma ação que vai levar a gente para frente, não vai deixar a gente recolhido e parado dentro de casa. E é justamente esse não acomodar que o texto traz. Porque se a gente se acomoda, a gente se contenta com pouco e a gente acha que a gente merece aquele pouco. E não é bem assim, né? Nós merecemos sempre o melhor. Nós merecemos sempre coisas novas, coisas boas e coisas que realmente vão nos impulsionar na nossa evolução. E a partir disso nós vamos então fazer o quê? Movimentos reconstrutivos. Né, reconstrutivos aí que nós podemos perceber até pegando pela doutrina, por que tem o aí antes do construir, né? Reconstruir é o quê? Era algo que já estava construído, às vezes foi desfeito completamente ou foi desfeito uma parte, ou precisa de uma reforma, e nós vamos reconstruir aquilo que não está bem. Então, quando a gente sai desse acomodamento e partimos para uma nova vida,
partimos para uma nova percepção das coisas, um passo a mais na nossa evolução, nós estamos reconstruindo. Nós estamos deixando alguma coisa ali que é ruim para nós, que nos estagna, estamos nos impulsionando realmente no progresso, na evolução e principalmente no caminho do Pai, que é o que nosso texto traz para a gente hoje. E nós temos então que buscar fontes de melhorias. Vou fazer um comparativo aqui, só para vocês terem uma ideia dessa questão da gente fazer. O que são essas então formas e fontes de melhoria? Quando a gente está lá no frio, a gente vê em filmes, por exemplo, que tem temperaturas negativas, tem muita neve, muito frio, temperaturas ali bem baixas. As pessoas procuram fontes de melhorias que são o quê? Lareiras, aquecedores. Nós aqui temos algumas temperaturas também não tão frias, mas nós procuramos o quê? Coisas quentes, um chá, um café, alguma coisa que vai ali trazer o conforto para a gente naquela situação fria que nos incomoda. E assim também a gente tem que fazer na nossa vida. Eu estou acomodado na minha vida sentimental, na minha vida social, na minha vida profissional. Qual que é a melhoria que eu preciso? E discernindo qual que é essa melhoria, qual é a fonte que vai me proporcionar essa melhoria? E às vezes a gente não precisa erguer e andar muito não. Às vezes a melhoria que a gente busca está dentro da nossa casa, está dentro do nosso quarto, está no nosso ambiente de trabalho, ou está num ambiente paralelo ali, mas que não está tão distante fisicamente, onde que nós podemos caminhar e encontrar. Outra frase que o texto traz para a gente, ele fala que nós precisamos elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Pessoal, a gente pode pegar aí várias partes dessa frase, principalmente a parte da indecisão. Quando nós temos muita indecisão, isso significa o quê? Que o nosso autoconhecimento está baixo. Que o nosso olhar para dentro de si, se realmente conhecer como nós somos, está aí defasado. Porque se a gente conhece as nossas vontades, conhece as nossas imperfeições, conhece as nossas carências, nós não ficamos indecisos em qual passo que nós vamos dar. Nós não ficamos indecisos o que nós precisamos fazer. Então, quando o texto traz aqui sobre a indecisão, ele está mostrando para a gente o quê? Que nós precisamos nos autoconhecer mais. Aproveitar a nossa ociosidade, deixar o celular de lado e pensar mais no seu íntimo. Pensar mais na nossa condição humana. E a partir disso, nós percebemos quais as nossas vontades e tudo aquilo que precisa ser mudado em nossa vida. E mais uma vez o texto traz uma dualidade, entre o vale e a montanha. Daí já falei de física, vamos falar de geografia agora. Quando a gente pega lá vales e montanhas, o que é o vale? O vale é aquela região, muitas vezes entre duas montanhas, está lá no fundinho. A região plana, você tem ali uma visão limitada. Você está ali no vale, você está olhando para o lado, você vê só as árvores ali, uma casinha ali do fundo, e as montanhas do seu lado. E muitas vezes, quando a gente olha essas montanhas, nós as vemos como um obstáculo. Mas não é, às vezes é essa montanha que nós precisamos subir, para acabar com essa visão limitada. Que se a gente tem uma montanha de um lado, uma montanha do outro, a gente não consegue ver o que vai além dela. Então nós estamos limitados. Mas quando a gente sobe essa montanha, quando a gente está lá no cume dessa montanha, pensa para vocês verem a nossa visão. Nós temos uma visão ampla. Nós enxergamos longe, nós enxergamos além. E é isso que essa frase vem trazer para a gente. Nós precisamos sair dessa região baixa, dessa região rasa, principalmente na nossa espiritualidade, na nossa humanidade, e subir a montanha para que nós possamos ver além. Para que nós possamos enxergar fora das nossas limitações. Nós precisamos ver além do que aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos limita, aquilo que a gente pensa ser um obstáculo na nossa vida.
E, mais uma vez, fala sobre o serviço edificante, né? Que nós precisamos nos colocar em movimento para fazer com que o nosso ato, a nossa ação, ela seja edificante. E essa edificação, como eu disse, é a revigoração do nosso espírito, é edificar o nosso espírito. O nosso corpo ele é falho. Nosso corpo é uma máquina. Daí a gente já sabe algumas formas. Estou doente, vou tomar um remédio. Estou sentindo uma dor, vou tomar um anti-inflamatório, vou passar ali, às vezes, um gel de arnica, vou passar alguma coisa ali que vai me ajudar. Mas e o espírito? O que eu preciso fazer para revigorar o meu espírito? O que eu preciso fazer para que o meu espírito realmente ele esteja em processo de evolução, que ele esteja em progresso? Quando nós subimos a montanha, nós vemos mais possibilidades, nós vemos mais caminhos e nós vemos mais lugares onde nós podemos alcançar. E a gente precisa também, pessoal, sempre revigorar a nossa vida. Vamos pensar aqui para a gente, pegando um pouquinho agora na parte de anatomia. O nosso corpo físico parado, quando a gente está dormindo, o nosso corpo está parado. O que vocês acham? Quando nós estamos dormindo, uma parte do nosso corpo está parado, mas os nossos sistemas, o nosso cérebro está tudo funcionando. As nossas células estão todas sendo revigoradas. E nós devemos ser assim também. Às vezes a gente está ali se sentindo acomodado, nós temos que sair daquilo ali, se colocar em movimento e perceber que nós precisamos mudar, nós precisamos renovar a nossa dimensão espiritual e dar passos em direção a Deus, ao Pai, como diz o texto. E no Livro dos Espíritos ele fala também da importância do trabalho, mas fala também da importância do repouso. E quando a gente fala do repouso, não é um repouso onde reina o ócio, a ociosidade, igual eu falei lá no inicinho. É o repouso onde nós vamos, ali, o pessoal às vezes brinca do ócio criativo. A gente está ali observando e tentando fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. E também descansando o corpo físico. Infelizmente, nesse processo de evolução, no mundo de provas e expiações, passando para a regeneração, como o David bem disse na semana passada, que nós estamos, nós precisamos também descansar do corpo físico. Mas o espírito não. O espírito não cansa, o espírito ele não precisa de descanso. Nós descansamos o corpo físico, mas podemos aproveitar essa parada do corpo físico para revigorar o nosso espírito. Outra frase que nós temos no texto é fugir da treva e penetrar a luz. Mais uma vez a dualidade trevas e luz, que o texto traz para a gente. E quando ele fala que nós precisamos sair das trevas e penetrar na luz, pensa em você se esse salão aqui tivesse todo apagado, as cortinas fechadas, ninguém ia enxergar ninguém. Mas quando nós temos uma fonte de luz, por mínima que ela seja, podia ser uma vela. Aqui acesa, nós já íamos conseguir enxergar alguma coisa. Nós já íamos conseguir enxergar oportunidades de mudança, oportunidade de melhoria, oportunidade de erguer-se e progredir na nossa vida. Então nós precisamos ver com clareza. Porque quando a gente vê com clareza, a gente age com clareza. E a luz, ela traz isso. Ela traz a clareza da visão, seja física, seja espiritual, e também traz o conforto. Não é verdade? Tanto é que muitas vezes nós comparamos a espiritualidade, nosso Mestre Jesus, como luz, fonte de luz. Por quê? Porque ela é a fonte que traz a clareza para a gente, traz o conforto, traz o acolhimento. Porque luz é energia, fogo é energia, calor é energia. E é essa energia que nós devemos transformar na nossa vida para que nós possamos também ser transformados. E quando a gente fala de penetrar a luz,
né, comparado, né, na nossa doutrina, que a gente vê, né, nos filmes, nas descrições, por exemplo, né, quando fala do umbral, fala o quê? Que é um lugar de trevas, um lugar de sofrimento, um lugar de dor. Né, e quando nós então penetramos a luz, nós estamos assumindo para nós o compromisso de preferir fazer o bem, de praticar o bem. Né, porque nós sabemos que quando a gente desencarnar, vão ter muitas coisas que a gente precisa fazer do outro lado. Mas o bem, como eu disse para vocês lá, né, sobre a bagagem que nós vamos levar, o bem que nós fazemos aqui vai decidir se o nosso caminho do outro lado vai ser um caminho totalmente de trevas, um caminho totalmente de luz, ou um caminho mediano ali, onde nós vamos ter às vezes uma trevazinha ainda para se libertar, mas nós teremos muita luz para seguir. Então cabe a nós, né, já no processo que nós estamos aqui na Terra, fazer a escolha. O que eu preciso para penetrar na luz que Jesus trouxe para a gente, né, com a sua vivência aqui na Terra. Prosseguindo no nosso texto, o texto fala que nós precisamos ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Gente, atitudes negativas. Acho que não preciso nem exemplificar para vocês o que é, né? Todo mundo aqui conhece aquela pessoa negativa, que só reclama, que só vê o lado ruim das coisas, que sempre tenta puxar o tapete do colega de trabalho. Aquela pessoa que nunca edifica nada na própria vida e nem na vida do outro. Se a gente parar para pensar, nós estamos convivendo com isso diariamente. Cabe a nós fazer o quê? O que eu vou fazer com esse tipo de convivência, com esse tipo de energia que eu estou convivendo e com essa pessoa? Às vezes, infelizmente, nós precisamos, né, lógico, vamos tentar ajudar, mas se a pessoa não está aberta à ajuda, nós temos que, às vezes, nos afastar para nós também não sermos prejudicados. Nós temos que ter a compaixão com o outro e também pensar na gente. E essas pessoas, muitas vezes, elas tentam atrasar o nosso processo evolutivo, puxar a gente para trás. Mas como nós estamos refletindo aqui, nós precisamos o quê? Erguer e caminhar para frente. E levar com a gente aquelas pessoas que também querem caminhar. Então, cabe a nós o quê? Parar de murmurar, gente. E eu falo por mim mesmo. Às vezes a gente está ali, a gente sempre murmura, acontece alguma coisa que te chateia, a gente murmura. Vamos tentar mudar um pouquinho, vamos parar para refletir. Né? A gente sabe que o murmúrio, ele vem ali de uma lamentação. A lamentação, ela puxa ali energias negativas também vão puxar espíritos, né, de negatividade para o nosso lado. Então vamos transformar esse murmurar em bem, né? Transformar esse murmurar aí na caridade, na prática, né, da caridade que a gente tanto fala dentro das nossas casas espíritas. E quando a gente mentaliza o bem, o progresso vem. Né? Quando a gente mentaliza o bem, pratica o bem, a gente alcança o progresso que a gente tanto busca. A gente consegue se autoconhecer, consegue praticar a reforma íntima e consegue galgar vários passos na nossa evolução. Outra coisa que nós precisamos mudar é não se vitimizar. E às vezes nós, além de murmurar, nós nos vitimizamos. Né? Tudo só acontece de mal comigo. Tudo de errado acontece comigo. Não é bem assim, né? A gente está no mundo de provas e expiações. A gente vai ter momentos bons, vamos ter momentos ruins também. Daí, como eu disse, vai depender de nós qual que é o direcionamento que eu vou dar para esses momentos. Como que eu vou passar por essas provas e expiações que nos são propostas. Eu estou preparado para passar por ela? Eu estou buscando artimanhas, né, e artefatos para conseguir passar por essas provas e expiações. E lembrando que muitas vezes não são materiais que nós precisamos, são ferramentas espirituais para passar por elas. E como que nós podemos fazer isso? Reestruturar nossos ideais e colocá-los em prática. Se a gente, né, parar algumas pessoas, né, na nossa vida e perguntar assim, qual que é seu ideal de vida? Às vezes a pessoa não vai saber. Às vezes a pessoa está tão acomodada ali, é só trabalhar, adquirir coisas materiais cada vez mais, ela não tem um ideal. Ela não pensa além, ela não vai além, ela não quer
nada ali fora da sua zona de conforto. E nós precisamos ter ideais bem definidos para nós caminharmos. Lá no livro Alice no País das Maravilhas fala, para aquela pessoa que não sabe aonde ir, qualquer caminho basta. Se você não tem um ideal, se você não tem um foco, qualquer caminho que você pegar vai dar na mesma. Mas quando você tem isso bem claro, bem definido na sua vida, você sabe muito bem qual caminho que você precisa. Você sabe decidir, sair da indecisão, sair das trevas e penetrar na luz. E seguir o caminho que vai te levar à perfeição do seu ideal. O texto também fala que nós precisamos levantar-se e partir ao lar paterno, que se torna para nós o que é um ideal da nossa vida. Nós estamos aqui buscando a nossa evolução para quê? Para sair do mundo de provas e expiações e nas próximas reencarnações e para frente, nós sermos pessoas melhores, espíritos mais evoluídos, caminhando rumo ao lar paterno, que é onde reina a perfeição, os espíritos mais evoluídos, e onde nós estaremos realmente junto de Deus. Aí eu pergunto para vocês, o que nós estamos fazendo no nosso plano reencarnatório para adquirir essa caminhada? Para dar os passos na nossa caminhada. Também pergunto para vocês, nós estamos cumprindo as nossas provas e expiações ou deixando as oportunidades passarem? Como eu disse, às vezes a gente lamenta muito, mas não percebe que o que está se apresentando para nós ali é uma das maiores provas e expiações que nós precisamos passar para progredir, para evoluir. Então vamos ver agora as nossas dificuldades como oportunidades. E vendo-as como oportunidades, vamos colocar qual que é a prática, o que eu preciso fazer para que essa oportunidade ela seja uma oportunidade positiva. Ela seja uma oportunidade que realmente vale a pena eu passar por ela. E quando nós pensamos nisso também, nós pensamos, quando a gente partir, o que eu vou levar daqui? O que eu vou precisar colocar na minha bagagem espiritual e levar para o outro lado? Depois o texto ele traz algumas perguntas para nós. Ele traz, por exemplo, quantos de nós estragamos oportunidades valiosas e clamamos pelo Senhor para satisfazer os nossos desejos. Então, diante das nossas provas e expiações, igual nós estamos refletindo, qual que é a nossa atitude? Nós estamos levantando ou estamos ficando acomodados? Nós estamos chorando ou estamos aproveitando a oportunidade? E qual que é a nossa atitude? Nós vamos ficar parados ou a gente vai caminhar? A gente vai buscar coisas melhores. E outra reflexão, que eu não sei se vocês já fizeram, qual que é o plano de Deus para nós? Com aquilo ali, aquela dificuldade que nós estamos vivendo. Às vezes, seja o desejo dele, que a gente passe por aquilo, mas não por maldade e por crueldade, que nós sabemos que Deus não é assim. Deus é puro amor. Mas Ele está dando essa oportunidade para que nós praticamos o autoconhecimento, praticamos a caridade e consigamos sair da nossa zona de conforto e caminhar rumo a Ele. Outra pergunta que ele faz é: quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e exigimos a presença de Deus e de seus mensageiros para atender os nossos caprichos? Porque quando a gente está lá no fundo do poço, a gente pede para Deus resolver nossos problemas, Deus não vai resolver nossos problemas. Ele vai nos fortalecer, vai nos dar discernimento, vai nos dar luz. Quem precisa resolver nosso problema somos nós. E nós temos aí a espiritualidade amiga que vai sempre estar do nosso lado, nos ajudando nisso. E aí cabe também até uma reflexão sobre o nosso livre-arbítrio. O que eu estou fazendo do meu livre-arbítrio? Estou terceirizando ele nas mãos de Deus e da espiritualidade, em vez de assumir aquela responsabilidade de sair da situação, de sair do buraco, como muitas pessoas falam, e ter atitudes diferentes?
Espero que não, né? Espero que nós estejamos assumindo as nossas responsabilidades, as nossas culpas e buscando o progresso. E uma das coisas que nós precisamos para isso, pessoal, é quebrar alguns paradigmas e alguns conceitos. Eu trouxe aqui que a gente tem, às vezes, uma concepção infantil do que é o nosso mentor espiritual, né, que nos ajuda sempre nessas situações. Nós, às vezes, vemos o nosso mentor como um anjo da guarda. É lógico que o nosso mentor, ele cuida da gente, ele guarda. Mas, muito além disso, ele nos orienta, ele nos conduz, e mesmo que não seja materialmente, ele pega na nossa mão e vai com a gente, ele está ali do nosso lado. E se a gente foca só no anjo da guarda, só na parte do zelo, a gente vai ter um mentor que vai estar ali, a pessoa vai cair num buraco, eu vou tirar. A pessoa vai ser atropelada, eu vou tirar. E não é bem assim. O nosso mentor, ele está o tempo todo do nosso lado, independente da situação que nós estejamos passando. Então nós temos que quebrar esse paradigma e pensar que o nosso mentor, ele não só nos guarda, mas ele nos orienta, ele nos inspira e principalmente ele quer o nosso bem. E nós precisamos também perceber que essa encarnação e as nossas demandas não é serviço de delivery. A gente às vezes não entra no iFood, pede uma comida, a comida não chega. As nossas provas e expiações, a gente não passa por elas por delivery. Nós passamos por ela com a nossa vontade de crescer, com a nossa vontade de evoluir e principalmente a vontade de ser melhor. Outra meditação que o texto traz para nós é que para nosso soerguimento é necessário ficarmos de pé e abandonar aquilo que nos prende e nos faz mal. Ou seja, aquilo que nos aprisiona, que nos limita, a gente tem que deixar no passado. E nós temos que pensar no meu hoje e no meu futuro. É porque o hoje vai me garantir o que eu vou ser no futuro. E é essa dualidade que nós precisamos ter em mente, porque um está ligado ao outro. E se a gente pensar, hoje nós somos seres humanos que ficamos em pé, mas nós já fomos seres humanos que andávamos como quadrúpedes. Nós evoluímos, hoje nós estamos de pé e nós conseguimos alcançar coisas mais altas, fisicamente. Mas como nós também desenvolvemos o nosso raciocínio, a nossa razão, nós também conseguimos alcançar coisas além do físico, conseguimos alcançar coisas no plano espiritual, racional, emocional. Então nós temos que pensar também nessa evolução. O ser humano não só evoluiu fisicamente, mas ele se evoluiu em todas as suas dimensões. E muitas vezes nós nos deixamos levar só pela emoção e esquecemos da razão. Então eu queria que vocês pensassem que a emoção derruba, a razão só ergue. A emoção é importante? É lógico que é importante, mas a razão tem que falar mais alto durante a nossa vida. O texto também fala que nós não conseguimos nos aperfeiçoar sem esforço. Aí vem aquela máxima, que a prática, ela leva ao hábito. Se você pratica o bem todo dia, você vai ser uma pessoa melhor. Se você pratica o autoconhecimento todo dia, você vai se conhecer melhor. Então nós precisamos mudar as nossas concepções para isso. Mudar a nossa rotina, praticar coisas melhores para nós também sermos pessoas e espíritos melhores. E assim nós vamos melhorar em todas as nossas dimensões humanas. Outra frase que traz para nós são os panoramas dos cimos pela ascensão. Como eu disse lá quando a gente estava falando do Vale da Montanha. Se a gente chega no topo da nossa evolução, se a gente chega no topo, a gente vê além. E a gente só vai chegar no topo da nossa evolução se nós tivermos a ascensão espiritual. Então, quando fala dos panoramas dos cimos e da ascensão, nós precisamos nos ascender para chegar no topo da nossa evolução. Também fala o texto que nós precisamos aspirar pela vida superior, e isso implica caminharmos para frente nos padrões de Jesus. Gente, a gente já tem tudo pronto. Jesus já veio aqui, já mostrou como que é a prática. A gente precisa ter o quê? Foco. Focar nas ações de Jesus, como ele conduzia a vida aqui na Terra,
para que a gente também consiga alcançar, né, os nossos objetivos evolutivos. Daí, mais uma vez eu falo, deixar o passado no passado. Precisamos manter os olhos fixos no presente e no futuro e saber que são o presente e o futuro que vão garantir a nossa entrada no reino dos céus. E, como eu disse, Jesus é a melhor receita. Está em dúvida do que fazer, está indeciso, não tem um autoconhecimento tão aflorado, o que Jesus faria? Essa indecisão minha, ele iria por esse lado ou iria por esse lado? Se a gente pensa como Jesus, a gente sempre acerta. O texto lá no seu finalzinho, ele já fala então sobre levantemo-nos. Ou seja, ele nos obriga a ter uma ação. E nós, como bons espíritas, nós sabemos o quê? Que toda ação, ela tem o quê? Tem uma reação. Se a nossa ação é boa, a reação também é boa. Não é verdade? Nós precisamos então, pessoal, para fechar, né, nos colocar em movimento. Sair da nossa estagnação, da nossa acomodação, né, de estar ali acomodado, e correr atrás da nossa evolução, buscar a nossa evolução espiritual. Nós precisamos renovar conceitos e energias, porque só assim nós vamos realmente evoluir na nossa vida. Precisamos lembrar também que no fim do caminho tem um Pai amoroso à nossa espera. E esse Pai amoroso, ele não está ali para julgar ninguém. Ele não está ali para prejudicar ninguém. Ele está ali nos esperando porque ele acredita no nosso potencial e sabe que nós conseguimos carregar tudo aquilo que nos é proposto. A gente não consegue carregar um fardo, né, que Deus não nos dê. Nós temos força para carregar todo o fardo que se apresenta em nossa vida. Então nós precisamos inundar-se em Deus, inundar-se no seu amor e principalmente sair da ociosidade. Eu até falei com o Matheus, né, que eu estava pensando em fazer uma prática para vocês aqui no finalzinho. Vou só pedir licença de vocês, só para pegar o suporte aqui. Como eu falei com vocês, nós precisamos inundar no amor de Deus, né? Só que nós esquecemos que Deus, ele não tem limites. E a prática que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: muitas vezes nós estamos ali junto de Deus, que é um oceano. Pensa para vocês verem na dimensão do oceano. Nós estamos lá pegando simplesmente um copinho de água naquela imensidão do oceano e estamos nos contentando com isso. Nós pegamos muitas vezes o copinho de água e bebemos. Fez bem para quem eu beber água? Para mim. Se vocês não tivessem visto eu bebendo água, se vocês chegassem aqui agora, tocassem em mim, vocês iam perceber que eu estou um pouquinho mais hidratado? Quando a gente bebe da fonte do amor de Deus, da água que Deus dá, que Deus é água viva. Se a gente fica só para nós, as pessoas ao nosso redor vão poder experimentar esse Deus? Não vão, né? Mas se a gente pega Deus e se inunda Ele, agora vocês percebem. Se chegar uma pessoa aqui agora e me abraçar, ela vai ser molhada. Então, se a gente pega Deus e realmente coloca na nossa vida, as outras pessoas também percebem. Nós evoluímos e nós fazemos evoluir também. Então, a mensagem que eu deixo para vocês hoje é essa: inundem-se no amor de Deus, busquem evolução, mas também façam evoluir. Ergam-se e façam erguer. Porque nós estamos na Terra para compartilhar o amor, compartilhar a evolução e principalmente segurar na mão do nosso irmão e caminhar junto com ele até Deus. Muito obrigado.